Maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da igreja, estejam com cada coração. É com muita alegria que venho dividir essa hora com os irmãos e irmãs, agradecendo desde já a direção da casa pela oportunidade que nos é facultada e a você que está aqui me acompanhando para que cresçamos juntos por meio dessa reflexão. A ideia não é dar aula nem ensinar nada, mas dividir aquilo que eu consegui descobrir e na expectativa de que seja iluminador e enriquecedor para a sua própria experiência de estudos e prática eclesial. Eu quero dialogar com o telão e por isso eu vou declinar de usar este microfone da estante. Eu vou me dirigir à outra extremidade da mesa e tentar usar o microfone sem fio. Vamos ver se vai dar certo. Agora sim. Queridos, é um prazer enorme para mim poder revisitar a música desta forma, digo, no âmbito dos estudos, da academia. A música é uma paixão para mim e creio que para todos nós que com ela lidamos com muita frequência, seja na esfera das nossas igrejas, seja no âmbito das nossas vidas privadas. Porém, o estudo dirigido de música é algo que ficou no passado da minha caminhada. Estou distante dele já há alguns anos, porque nesse passado mais recente, a minha área de concentração se tornou a teologia bíblica do Antigo Testamento. Porém, desde que aprove ao Senhor nos colocar juntos, eu, Guilherme, Eli, Anoaci e tantos outros santos irmãos, no Conselho de Nó de Enologia e Música da Igreja Presbiteriana do Brasil, todo esse esforço de repensar a música das nossas igrejas vai sendo retomado. E hoje o que eu tento partilhar com você é a conjugação destes diferentes campos do conhecimento, a teologia e a música, num resultado que me abençoou. E eu fico assim desejoso de que venha a abençoar também a sua vida. Eu parto para este estudo que intitulei dessa forma, A Voz da Alma Exprimindo o Inexprimível. E você logo vai entender o porquê do título. Eu parto de uma intuição fundamental. Uma intuição que já me acompanha há algum tempo e que, no entanto, não é minha, digo, exclusivamente. Eu me surpreendi quando a vi partilhada por um outro estudioso, um gigante, aqui me compete reverenciar, um teólogo norte-americano, chamado Walter Brueggemann. Ele é um grande biblista com um enfoque dirigido aos estudos exegéticos do Antigo Testamento e, por duas vezes, em 2 diferentes livros publicados, apontou a mesma ideia, a mesma reflexão. E isto partindo de uma leitura do Salmo de número 150. Olha o que ele diz. Ele registrou as seguintes palavras, dizendo assim: o Salmo 150 traz à mente a confissão de que todo o dever do ser humano é louvar a Deus e gozá-lo. O Salmo 150 traz à mente a confissão de que todo o dever do ser humano é louvar a Deus e gozá-lo. Eu quero frisar algo desta fala. Eu estou me atrapalhando um pouco com o controle, confesso. Acho que agora vai. Não, não vai não. Será que está tudo certinho? Será que está de cabeça para baixo? Agora foi. Está respondendo devagar, mas está. Ele coloca em relevo o Salmo 150.
E coloca em relevo um certo dever que compete ao ser humano, ao homem, de um modo geral. E este dever remete à noção de louvar a Deus. Naturalmente, essa colocação já propõe a nós, que somos presbiterianos, uma série de conexões. Isso já vai nos remetendo naturalmente a toda uma bagagem teológica que eu e você carregamos. Esta intuição me leva a dar asas à minha imaginação, ao meu pensamento. E nesta imaginação, neste pensar, eu fui percebendo como diferentes campos do saber iam dialogando, iam se conectando. A princípio, estas conexões não estavam assim muito claras, eram apenas percebidas intuitivamente. Mas eu fui me dando ao trabalho de averiguá-las e, por fim, consegui arrumar o conjunto. E ele me parece fazer sentido. E é este conjunto de ideias e reflexões que eu quero partilhar a você da forma mais organizada que consigo fazê-lo. Então, caminhando a partir desta intuição fundamental, eu quero dar um primeiro passo na nossa reflexão e estou intitulando esta etapa desta maneira: demanda existencial do ser humano. Nesta etapa, eu quero perguntar o que está ali enunciado no topo da tela. Qual a destinação do ser humano? Ou, em outras palavras, aqui se propõe a existência da vida humana neste mundo. Para que nós existimos? Para que nós estamos aqui? Qual a razão de ser do homem na esfera desta realidade que nos circunda? E para começarmos a pensar esta questão, segura aí, os slides começaram a andar sozinhos, calma, fico assustado. Para começarmos a pensar esta proposição, eu quero introduzir a você a figura desse sujeito de sorriso benevolente, ar simpático, chamado Hans Walter Wolff. Esse mamífero é um gigante na área da teologia bíblica do Antigo Testamento. É uma figura realmente excepcional, dado o volume, mas, sobretudo, a qualidade da sua obra exegética. Se você tem interesse em conhecer mais sobre teologia bíblica do Antigo Testamento, sobre a exegese dos escritos veterotestamentários, este é, por certo, um autor obrigatório, que você deve visitar. E nos seus escritos, ele, num dado momento, começou a dirigir suas atenções para um viés muito particular deste grande campo de estudos a que chamamos teologia bíblica, a antropologia bíblica. A antropologia apreciada dentro da esfera do cânon das Escrituras. E investigando nesta área, o Hans Walter Wolff acabou esbarrando nesta questão. Ele havia refletido sobre a criação e, pronto, chegou à inevitável conclusão de que, desde a percepção do homem bíblico veterotestamentário, o homem é um ser criado por Deus. Constatado isto, ele pergunta: tá, mas Deus criou o homem para quê? Com que finalidade? E ele chega à seguinte resposta, uma resposta que se constrói em etapas. Em primeiro lugar, ele nos diz que a destinação do ser humano é... Pode avançar com o slide. Quando eu te der um joinha, Rodrigo, você dá um clique para frente para mim. A destinação do ser humano é, em primeiro lugar, viver. Deus criou o homem para que viva e não venha a sucumbir ao poder da morte. É por isso que o Deus criador da vida é também o seu mantenedor. E está o tempo todo provendo meios para que a vida permaneça se afirmando, numa realidade que por vezes lhe é sobremodo contrária, adversa. Deus criou o homem para viver, mas só isto? Não, dirá o Wolff. Ele diz que Deus criou o homem ainda para o exercício do amor. É o homem criado à imagem e semelhança do Deus amor, recebe do seu Criador essa vocação fundamental para que ame,
para que seja um dispenseiro do amor que de Deus promana e que nele, portanto, haverá de se manifestar. Será o homem doravante um agente do amor divino na esfera da criação, do mundo por Deus criado. Que maravilha! Fomos criados para viver, fomos criados para amar. Só isto? Não. Ele nos diz, o homem foi criado para viver, foi criado para amar e foi criado para dominar. Opa, essa palavra às vezes nos causa algumas dificuldades. Aliás, o Guilherme Amarino chegou a falar sobre isso e de modo muito oportuno, me ajudando. É que na nossa mentalidade ocidental e odierna, já tão impregnada de discursos ideológicos os mais variados, nós frequentemente lemos a expressão dominar e já colocamos nela uma carga semântica que não lhe compete. A gente olha para a ideia da dominação e vê junto, conjugada a ela, a ideia da opressão, como se estas duas ideias sempre andassem de mãos dadas, quando na verdade não é assim. Deus domina sobre todas as coisas, Ele domina sobre a minha e sobre a sua também. Mas eu tenho certeza de que ele não anda oprimindo você. Dominar aqui remete à noção de governo. Deus é o soberano governante de tudo o que há. E fez o homem à sua imagem e semelhança, vocacionando-o para exercer domínio em seu nome. Ser imagem e semelhança de outrem é ser representante deste outro alguém. E este é o papel do homem, exercer aqui o domínio qual hábil e zeloso administrador deste mundo. Olha aí que ideia interessante. O Hans Walter Wolff, gigante biblista, investigando na área da antropologia bíblica e se perguntando qual a razão de ser do ser humano, qual sua vocação neste mundo, para que a vida humana foi concebida, declara: o homem foi feito para viver, o homem foi feito para amar, o homem foi feito para dominar, mas ele não parou aí. Ele vai dizer ainda o seguinte: olha, estas três vocações coexistem, se articulam ali em conjunto, concomitantemente, porém, as três apontam para uma quarta vocação que engloba as demais e que se afirma por sobre elas. Na verdade, tudo isto que aqui está proposto vai se condensar numa quarta e última vocação fundamental e suprema, a saber, louvar a Deus. Olha aí que barato. Hans Walter Wolff, super biblista de escola crítica, investigando no campo da antropologia bíblica e perguntando-se qual a destinação do ser humano, chegou à conclusão de que a suprema destinação do ser humano neste mundo é louvar a Deus ou glorificá-lo. Legal. Mas teologia não é só antropologia bíblica. Teologia é um campo do conhecimento multifacetado. Há outros métodos de se fazer teologia. E será que, observando-os, nós veremos algo concorde ao que está proposto aqui? Pois façamos o exercício. Que tal visitarmos o campo da teologia sistemática? E para tal, eu apresento a você outro mamífero, é o Wolfhard Pannenberg. Wolfhard Pannenberg é um gigante da teologia sistemática. Mas, pastor, por que você escolheu este e não outros? É que eu estou tratando de um assunto muito específico. E apesar de muitos outros gigantes terem produzido substanciais obras de teologia sistemática, nem todos se debruçaram sobre esta questão em particular com toda a objetividade que eu estou exigindo nesta hora. O Pannenberg fez. E o que ele concluiu da sua reflexão acerca deste problema é o seguinte. Vai, Rodrigo. Se por sua criação à imagem de Deus, o ser humano é instado a procurar a Deus e a honrá-lo como Deus, então se deve supor uma predisposição para isso na vida de todo ser humano, por mais que possa estar soterrada no caso individual. Ele está dizendo o seguinte: Deus criou o homem para louvar a sua glória. E se Deus criou o homem dessa maneira, isso significa que lá dentro do homem tem uma predisposição fundamental para ele fazer isso. É possível que em um ou outro caso individual, essa predisposição esteja meio oculta, sabe? Como ele diz, soterrada, debaixo de um monte de outras exigências que a vida e a consciência às vezes impõem.
mas eu tenho por certo que ela está lá. Avança um slide, Rodrigo. Olha aí. Uma predisposição para isso, para a glória de Deus, habita a vida de todo ser humano. Percebe que há uma sintonia entre aquilo que o antropólogo bíblico e o teólogo sistemático estão propondo? Eles estão falando de uma mesma coisa e parecendo coincidir nas suas conclusões, porém, cada um lançando um nuance diferente sobre a mesma questão. Mas eu não quero parar aqui. Nós trabalhamos na esfera da antropologia bíblica, uma muito fecunda e que está produzindo material maravilhoso atualmente. Fizemos um recuo e fomos ao Pannenberg, visitamos os teólogos sistemáticos. Eu quero fazer um recuo ainda maior. Afinal, a essa altura, é óbvio que você está sentindo ecoar aqui algo que já conhece dos chamados padrões de Westminster. Avança, Rodrigo. Edição lindona da nossa editora, está disponível ali na banca, fiz a propaganda de graça, viu? Olha aí. Catecismo Maior de Westminster, só para ilustrar aquilo que chamamos de padrões de Westminster. A Igreja Anglicana, no século XVII, promoveu um grande sínodo. Um concílio se reuniu para debater questões de dogmática, e este concílio produziu documentos importantíssimos, destacando-se 3: a Confissão de Fé e os Catecismos Maior e Breve. Estes documentos trazem uma condensação do que seria a dogmática reformada. Dogmática é um campo específico da teologia sistemática que se detém sobre o estudo da doutrina. As doutrinas que fundamentam a nossa fé estão condensadas aqui, já que para a Igreja Presbiteriana do Brasil, os padrões de Westminster são os seus símbolos de fé, fiel exposição das Escrituras. Estes documentos se debruçaram sobre esta temática também. E esta questão era tão premente, tão cara, tão relevante para o Sínodo de Westminster, que ela figura já no item 1 dos seus catecismos, ambos concordes na resposta proposta à pergunta: qual a destinação do ser humano? Avança, Rodrigo. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Puxa vida, pastor, isso está ficando intrigante. Quer dizer, o antropólogo bíblico conclui a mesma coisa que o teólogo sistemático e que os nossos padrões de fé, que a nossa dogmática reformada nos apresenta também. Será que se fizermos um recuo ainda maior, ainda assim encontraremos consenso? Façamo-lo, vamos recuar à patrística. Avança um slide, Rodrigo. A gente vai fazer um recuo agora para a patrística. Pode avançar, Rodrigo. E visitar os escritos de Agostinho de Hipona, célebre doutor da Igreja do século IV. Estamos falando agora do período patrístico, o período onde estão situados os chamados pais da igreja. Os pais da igreja não são aqueles velhinhos que deram à luz a igreja. Os pais da igreja são documentos basilares que surgem após a era apostólica e que lançam os alicerces para que a doutrina cristã aflore, desabroche nos séculos subsequentes. Agostinho é, por certo, um dos mais destacados autores desse período, se não o mais conhecido e o mais importante. E no seu escrito mais célebre, o mais famoso, nas suas confissões, logo na sua primeira página, ele toca no nosso assunto. O nosso assunto é fundamental. Qual a destinação do ser humano? Veja o que diz Agostinho. Ele começa citando vários salmos, já que nesta frase ele está trazendo a lume um bordão que figura em diferentes peças do saltério. Ele diz: grande és tu, Senhor, e sumamente louvável. Grande a tua força e a tua sabedoria não tem limite. Daí ele começa com as suas próprias palavras. E quer louvar-te o homem, esta parcela de tua criação. Tu o incitas para que sinta prazer em louvar-te. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Avança um slide, Rodrigo. Olha aí, eu quero fazer alguns grifos, alguns destaques nessa fala. Ele diz: o homem quer te louvar. O homem quer te louvar.
Por que o homem quer louvar? Porque Deus o incita. Deus colocou no coração do homem uma espécie de pulsão que vai impulsionando o homem nessa direção, na direção do louvor que deve tributar a Deus. E diz mais, inquieto está o nosso coração enquanto não te louva. Quer dizer, isto que ao mesmo tempo Agostinho chama de desejo, o homem quer louvar-te, ele chama também de inquietude. A gente não fica em paz enquanto não realiza isto que foi vocacionado para realizar. Isso está no âmago da nossa natureza. É a razão de ser da nossa existência. Avança, Rodrigo. Qual a destinação do ser humano? Nós nos perguntamos e tentamos responder essa pergunta nos servindo do instrumental da teologia. Nós visitamos a antropologia bíblica, nós visitamos a teologia sistemática, nós visitamos a teologia dogmática, nós visitamos a teologia patrística e percebemos um consenso entre os autores que selecionamos dessas áreas. A razão de ser da vida humana está, sobretudo, na glorificação divina. Desde o âmago do ser humano, afirma-se uma inquietante pulsão que o move ao louvor a Deus e que, portanto, demanda-lhe expressão. Tem uma coisa aqui dentro de nós pedindo para eclodir e a gente não fica em paz enquanto ela não vier para fora. E isso não é por força do acaso, foi Deus que colocou, porque essa é a nossa razão de ser neste mundo. Consenso de 4 campos distintos do fazer teológico. Primeiro ponto que estabelecemos está aqui. Porém, eu quero destacar este finalzinho da nossa última fala. Essa pulsão demanda expressão. E eu fico me perguntando, e como dar expressão a esse negócio, a esse louvor que clama para eclodir de dentro para fora de nós? E é esta a próxima pergunta que nós vamos tentar responder. E nesta próxima etapa da nossa reflexão, nós estamos nos indagando se a música seria uma ferramenta adequada, apropriada, aceitável para o cumprimento dessa missão. E esta sessão eu estou intitulando A Música e o seu Potencial Expressivo. E se no primeiro momento da nossa reflexão eu me servi do instrumental da teologia, nesse segundo momento eu quero me servir do instrumental de um outro campo do saber, a musicologia. Vem comigo. Caminha, Rodrigo. A música e o seu potencial expressivo. Esse é o nosso assunto. Eu introduzo a questão tentando estabelecer alguns conceitos. Eu vou incorrer em algumas obviedades, eu sei, mas não se entedie. Isso será necessário, porque na minha construção eu não quero correr o risco de deixar nenhuma lacuna. Quero garantir que todos os tijolinhos estejam no lugar certo. Primeira coisa que devemos estabelecer, o que é música? Estamos falando do quê? E eu digo, a música é uma das variadas formas existentes de se produzir arte. Assim como nós temos a dança, como nós temos a pintura, como nós temos a escultura, como nós temos a literatura, nós temos a música como uma das muitas variáveis disponíveis para o fazer artístico. Ah, pastor, foi um pouco óbvio demais. Eu concordo com você, mas a gente vai justificar essa proposição a partir da pergunta que segue. Você já parou para se perguntar sobre o que é arte? Bom, isso vai ser importante para nós. Avança, Rodrigo. Arte. A palavra arte deriva do termo latino ars artis. E ars artis remete a técnica ou habilidade que alguém possui para executar uma tarefa. Veja, estamos tentando estabelecer o conceito e desde já nós verificamos que este conceito passa pela noção de habilidade, sobretudo de técnica.
técnica, o modo como manuseamos os objetos ao nosso dispor. A arte, portanto, está intimamente relacionado, eu diria, ontologicamente relacionado à noção de técnica. E para ilustrar isto que estamos propondo, trocando em palavras muito melhores e mais excelentes que as minhas, eu vou evocar esse mamífero, o Igor Stravinsky. E se você não conhece Igor Stravinsky, você tem o dever de conhecer. Estamos falando de um dos mais importantes músicos do século XX. Mas ele tocava em que igreja? Não, cara, eu não estou falando de música de igreja. Eu estou falando de um dos gigantes da música universal, da música de todos os tempos. Esse cara é um cara decisivo para fazer a transição, o período que chamamos de romantismo e o período que chamamos de modernismo. Se você quiser conhecer a música do Stravinsky, eu recomendo a você 2 obras. Se você não gostar, não tem problema, porque eu não disse que você tem que gostar, eu disse que você tem que conhecer. E com essas 2 obras você já vai ter um impacto suficiente para dar muito trabalho à sua digestão e acho que vai fazer o efeito que precisa. Uma se chama A Sagração da Primavera e a outra se chama O Pássaro de Fogo. Depois você vai para casa, joga no YouTube e vai ouvindo. Ele disse o seguinte, e ele disse isso no contexto de umas aulas que ministrou na universidade, e isto foi condensado num livreto, é um livro bem pequeno, mas não menospreze pela sua extensão, salvo meu engano, publicado pela Jorge Zarra Editor, lá nos idos dos anos 90. É um livro chamado 6 lições de poética musical, salvo me falha a memória. E ele diz o seguinte, arte, no sentido verdadeiro, olha, sentido verdadeiro, você sabe que a gente usa as palavras com os sentidos mais diversos. Alô, som? Isso está bem forte. Você sabe que a gente usa as palavras e atribui a elas os sentidos mais diversos. Por exemplo, a gente pode usar a palavra arte para descrever as traquinagens de uma criança. Olha, andou fazendo arte. Ele está falando do sentido verdadeiro e evocando a origem do termo. Ou seja, estamos falando de arte no seu sentido ontológico. Diz Stravinsky, a arte, no sentido verdadeiro, é o modo de trabalhar uma obra de acordo com alguns métodos adquiridos, seja pelo aprendizado, seja pela inventividade. Perceba como arte e método são conceitos que estão decididamente entrelaçados, conjugados. Avança, Rodrigo. Agostinho, célebre bispo de Hipona, já mencionado aqui, também na fala do Guilherme e igualmente na do reverendo Anuassi ontem, toca igualmente nesse assunto. Ele fala da figura do artista e do seu mistério em termos um pouco mais genéricos, mas fala de forma muito apropriada, declarando: o artista é aquele que impõe uma forma à matéria, que já existindo, pode recebê-la. Assim, é a terra, a pedra, a madeira, o ouro ou qualquer outra coisa. Veja, o artista de uma matéria-prima e aplica sobre a matéria-prima a sua técnica, lança a mão da sua habilidade, ordena aquele conteúdo de acordo com um método. Caminha, Rodrigo. Cada prática artística tem uma matéria-prima específica. A dança manipula o movimento, a pintura manipula os pigmentos, a escultura se serve de materiais os mais diversos, como a madeira, o barro, a pedra. A literatura maneja a palavra. E a música? A matéria-prima da prática musical é o som. Qualquer som? Sim, qualquer som pode ser empregado para fazer música. Ah, fala sério, pastor. E o som da batedeira ou do liquidificador? Esse não vale. Dá uma olhada nas músicas de um compositor célebre do século XX chamado John Cage. E você vai se surpreender como os sons deste tipo podem funcionar tremendamente bem. A matéria-prima da prática musical é o som. Avança, Rodrigo, para a gente. E o nosso mundo
é como um grande acervo sonoro, é uma audioteca infindável, onde se mesclam de forma desordenada muitos ruídos. Há vários deles aqui agora, como o som que eu produzo ao falar, os ruídos que se misturam à minha fala nas caixas de som, o motor do ar-condicionado, o sopro do vento e outros tantos que a gente vai produzindo incessantemente. A tarefa da música consiste em selecionar materiais sonoros e ordená-los com vista à produção de sentido. Ou seja, na natureza não existe música. A música é um produto da ação humana. Mas, pastor, eu fico tão relaxado quando eu me sento assim à beira do mar e ouço a música das ondas. Não tem música nas ondas. A música está na sua percepção acerca do som que as ondas produzem. A música é um fruto da ação humana, que seleciona materiais sonoros em detrimento de outros e atribui a estes ordem, com vistas à produção de um sentido, isto por meio do método, com o emprego da técnica, com habilidade. Isto é arte. Avança, Rodrigo. José Miguel Wisnik é um compositor e musicólogo brilhante. E nos idos dos anos 90, publicou um livro que vinha acompanhado de uma fita cassete, depois de um CD, possível que alguns nem saibam mais o que é isso, que se chamava O Som e o Sentido. Ele trabalhava justamente a questão ontológica da música e, no seu estudo, ele toca nisto que estamos falando. E ele diz o seguinte: o mundo é barulho e silêncio. A música extrai som do ruído num sacrifício cruento para poder articular o barulho e o silêncio do mundo. Eu acho muito interessante essa expressão sacrifício cruento, porque é uma expressão cara à nossa tradição teológica judaico-cristã. Sacrifício é um sacrifício de morte, né? É um sacrifício de sangue. Ele está dizendo, olha, o músico ele vai selecionar uns sons, vai... É que a música se faz. Avança, Rodrigo. O Stravinsky prossegue nesse diálogo conosco. E ele diz ainda o seguinte: os elementos sonoros só se tornam música quando começam a ser organizados. E essa organização pressupõe um ato humano consciente. A música nos fará participar ativamente do trabalho de um espírito que ordena, dá vida, que cria. Este é o mistério do músico, que é artista, que se serve da sua matéria-prima, o som, e molda para produzir sentido. Avança, Rodrigo. Para fazer-se música, portanto, os sons são selecionados dentre esse manancial, esse acervo infindável que o mundo nos oferece. E esses sons são trabalhados segundo parâmetros os mais diversos, como altura, timbre, ritmo, intensidade, melodia, harmonia. Tem um monte disso na plateia. Eu não quero ser entediante, mas explico rapidamente para os demais o que seria cada um destes conceitos. Altura é uma noção emprestada da física. Nós chamamos os sons graves de sons baixos e os sons agudos de sons altos, né? Então, a altura é um critério para selecionar e organizar os sons. Timbre tem a ver com a cor do som. Você produz a nota Dó 3 no teclado, produz a mesma nota no violão e produz a mesma nota no trompete, a mesma nota, porém, de acordo com o instrumento que a produz, o som modifica, a cor do som se altera. Pois bem, cor do som a gente chama de timbre. Ritmo diz respeito à duração do som e também do silêncio. Intensidade diz respeito à força. Pode ser forte e pode ser suave. Melodia somos os sons de forma sequencial, um após o outro. Harmonia é quando os tratamos em simultaneidade. Os critérios podem ser os mais variados. Critérios estéticos, critérios ordenadores. O fato é que, por meio da manipulação técnica do evento sonoro, a música se afirma, se configura como arte e, como tal, num meio de expressão.
agora eu estou começando a chegar onde eu queria. Avança, Rodrigo, por gentileza. Arte e meio de expressão. Avança. Arnold Schoenberg é um importantíssimo compositor da virada do século. Ele é o chamado pai do dodecafonismo. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso. E se você não tem um conhecimento teórico de música, é difícil de explicar. Mas a música dele é facilmente acessível nas nossas plataformas digitais. O fato é que ela soa bastante estranha, ainda hoje, um século depois. É uma música que visava romper com toda a tradição musical ocidental e tonal e abusa das dissonâncias, dos encontros mais inusitados. Se você quiser uma música para servir de porta de entrada e conhecer a obra desse compositor, eu sugiro que você ouça a sua mais célebre composição, que é o Pierrot Lunaire. Se escreve assim mesmo, P-I-E-R-R-O-T-L-E-L-U-N-A-I-R-E. Pierrot Lunaire. Vale a pena conferir. O Schoenberg foi um teórico da composição e uma coisa que ele disse tem tudo a ver com o que a gente está tratando. Ele disse o seguinte: o que produz música verdadeira é única e exclusivamente a capacidade inventiva, a imaginação e inspiração de uma mente criadora, sempre e quando um criador tiver algo que expressar. Olha a relação que ele estabelece entre música verdadeira e algo que expressar. Ele diz, não obstante, um estudante nunca deveria escrever meras notas áridas. Em todo momento deve tratar-se de expressar algo. O Schoenberg está declarando com todas as letras que música de verdade é uma ferramenta expressiva. Música de verdade está sempre expressando alguma coisa. Avança, Rodrigo. Todas as manifestações artísticas podem ser compreendidas nessa chave de leitura. Todas elas podem ser assumidas como meios de expressão. Todas as formas de arte, pintura, desenho, literatura, escultura, dança, são linguagens através das quais o ser humano encontra ferramentas para se comunicar. Porém, avança, Rodrigo, a linguagem artística se distingue fundamentalmente daquela que eu chamo de linguagem objetiva, porque a linguagem artística é eminentemente subjetiva. Vou exemplificar, e isso que parece confuso no conceito se torna mais claro na prática. Você pega a bula do remédio que você vai tomar e lá está escrito assim, composição, : ácido acetil salicílico, ponto final. Você tem alguma dúvida do que está dito ali? Você pode não saber o que é ácido acetil salicílico, mas você entendeu o discurso e o que está sendo comunicado. Trata-se de uma informação objetiva, clara, sem meias palavras, da composição do medicamento que você pretende consumir. Daí você pega um texto poético e a coisa já se torna completamente diferente. Ele diz assim, vou-me embora para Praçárgada. Lá sou amigo do rei. Aí você fica pensando, bom, imagino que esse poeta está comprando uma passagem aérea para o Irã. Vai procurar o local onde outrora figurava a célebre Praçárgada. E lá acredita que terá uma relação de amizade com o rei, que na verdade já não é mais rei há muito tempo, porque mudou o regime. Não, claro que não. Você sabe que o texto não está falando de nada disso. Você sabe que esse texto é só uma provocação, porque os textos poéticos são assim marcados pela subjetividade. Ao invés de serem unívocos, ou seja, um discurso que tem apenas um sentido, eles são equívocos ou polissêmicos. A polissemia é a marca da poética. A polissemia é a marca da arte. Eu coloco uma tela para vocês e peço para cada um escrever um texto breve sobre as impressões que a tela lhes suscitou. E pronto, cada um vai produzir um escrito completamente díspar dos demais. Cada um terá uma impressão absolutamente única e verdadeira, porque a natureza da arte é esta mesmo, dar voz a muita coisa, tudo ao mesmo tempo. A linguagem artística favorece isso, se propõe a isto. Vai, Rodrigo, avança. Ela favorece a expressão da subjetividade e tudo aquilo que, por conseguinte, seria difícil expressar objetivamente. E quanto ao que é subjetivo,
nós nos referimos eminentemente àquilo que a gente sente, seja sentimento, seja sensação. Eu tenho que olhar o relógio, porque eu facilmente me entusiasmo e perco o controle do tempo. Tem um filme que surgiu no final dos anos 90, não estou recomendando, eu acho esse filme um tédio, mas ele tem uma cena interessante que dialoga com isso que a gente está tentando explicar. É um filme com o Nicolas Cage e a Meg Ryan fazendo um par romântico chamado Cidade dos Anjos. A história do filme. A moça é uma mocinha bem bonita e o anjo é um anjinho bem saliente. E o anjo fica enamorado da mocinha, e onde ela vai, o anjo aparece. E esse anjo, numa cena, está observando a mocinha comer uma fruta. E ele está observando aquilo com uma curiosidade, porque ele é anjo, ele não participa das coisas inerentes à nossa carnalidade. Então ele não tem a menor ideia de como é comer, quanto mais comer uma fruta. E ele pergunta para ela assim, como é que é? Aí ela fica sem saber direito do que ele está falando e retruca, como é que é o quê? Isso aí que você está fazendo? Eu estou comendo uma pera. E como é que é? Tem gosto de pera, né? E eles vão ficando naquilo, não vão para lugar nenhum. Mas se você para refletir, como é que você transmite essa experiência para um terceiro? Digo, a experiência que só você e a pera estão vivenciando. Você pode tentar ser o mais didático possível. Você vai falar da textura da pera, você vai falar da sua suculência, no modo quando, ao mordê-la, o seu suco se derrama, da sua doçura ou eventual acidez. Você pode descrever o modo como a casca é um pouco mais sólida do que o miolo, e isso faz diferença na mastigação. Você pode até mencionar com detalhe os grãozinhos, as sementes que estão escondidas ali junto do talo, bem no meio da fruta. Mas por mais que você se empenhe, eu nunca vou saber como é comer uma pera, até o momento em que eu faço essa experiência direta. Da mesma forma, talvez eu nunca consiga contar para você o suficiente o sentimento de nostalgia que um homem romântico sente olhando para as águas calmas do Lago Lucerna, da Suíça, quando o reflexo da lua se impõe sobre o espelho da água. Eu nem nunca estive lá. Mas o fato é que se você ouvir a Sonata ao Luar, de Ludwig van Beethoven, é capaz de você captar algo de toda essa impressão. Eu posso gastar todo o meu vocabulário, a minha retórica, a minha oratória, empenhar toda a minha eloquência para falar a você da majestosa grandiosidade do nosso Deus. E pode ser que tudo isso seja tremendamente insuficiente. Daí você ouve um maravilhoso coral entoando o Messias de Handel e você capta o sentimento. Porque a arte favorece isso. A linguagem que é própria da arte e que a música articula também, favorece a expressão daquilo que de outra forma talvez fosse inexprimível, daquilo que a gente sente, seja sentimento, seja sensação. E é por isso que a música acompanha as mais variadas manifestações da vida humana, seja na esfera social, seja na esfera pessoal. O potencial expressivo da música é muito grande. E ele se intensifica quando, junto à música, vemos conjugada a palavra. Sim, o uso da palavra potencializa demais estas coisas. E todos nós sabemos o poder de uma boa canção. Avança, Rodrigo. O maestro Samuel Kerr, gigante organista, regente, compositor, no livro Carta, Canto, Coral, publica um ensaio belíssimo onde ele registra as seguintes palavras. Que pulsão é essa que leva a gente a cantar? Que une a gente com outras pessoas, que induz a gente a certas lembranças, que nos identifica como povo. Isto é uma canção. Às vezes ela tem a forma de um hino, de um acalanto. Às vezes nem soa, só murmura dentro da nossa cabeça. Outras vezes soa na voz de alguém que está passando, um estranho que acaba virando cúmplice. Ela brota da multidão, das passeatas, se impõe nos jogos esportivos, nas comunidades. Ela identifica condutas, embala ideias, ela vai soando, segundo a busca invisível de um ideal. A canção faz parte do universo sonoro que rodeia a gente, o homem.
Ela é a música da nossa ancestralidade. E a voz humana, é um instrumento que faz a canção soar, às vezes sozinha, às vezes a muitas gargantas. Avança, Rodrigo. A capacidade expressiva da música é algo extraordinário. Quando conjugada à palavra, ela se intensifica, mas ela não está subordinada ao uso da palavra. A música pode até dispensar a palavra. Até mesmo um som elementar, básico, já é suficiente para produzir em nós estados de alteração e até de sublimação da nossa consciência lógica. Você sabe como é isso? Você vai assistindo aquele filme e está lá uma cena bucólica de uma criança brincando no parquinho num dia de sol. Daí começa um som grave e contínuo. Não tem nada além desse som. Ele não cresce nem decresce, ele não tem ritmo, não tem outras notas somadas. É só um som. Mas aquele som já provoca em você uma série de inquietudes. Alguma coisa vai acontecer com a criança. Ela vai sofrer um acidente, um vilão vai atacá-la. Você é colocado num estado de alerta, de alteração. Porque mesmo um som básico, manejado com habilidade e destreza, já é suficiente para tirar a gente do eixo. Avança, Rodrigo. Almir Sater é um célebre compositor, cantor, instrumentista da música popular brasileira. Numa entrevista para um documentário maravilhoso chamado Violeiros do Brasil, ele registrou a seguinte declaração: a música, quando está perfeita, basta tocar. Quando ela não fica muito boa, você canta em cima, e daí você ajuda a música com a poesia. Mas quando a música fica perfeita, ela não precisa da poesia. Só a música já fala por si mesma. Avança, Rodrigo. A arte em geral, e a música em particular, articula um enorme potencial de comunicação. Ela é um meio privilegiado para expressarmos conteúdos de que outra forma seriam dificilmente comunicáveis. Por assim dizer, a música nos possibilita exprimir o inexprimível. E aqui a gente está chegando no ponto que eu queria. Vai, Rodrigo. Eu me pergunto, seria então a música, com todo esse potencial de expressão que ela tem, um meio legítimo ou adequado para expressarmos o louvor a Deus? Esse anseio profundo que clama de dentro de nós, do âmago de nossas almas humanas? É por fim a essa pergunta que vamos nos deter agora na porção final da nossa reflexão, que é uma análise do Salmo 150. Uma breve análise, um chamado ao louvor. Vai, Rodrigo. O livro dos Salmos é uma coleção de poemas. Ali você tem uma amostra rica, variada e única da poética hebraica. São 150 composições que juntas articulam uma variedade de temas, de estilos, de formas. Vai, Rodrigo. O título do livro já nos aponta o fato de que aqueles poemas foram concebidos para ser cantados. Sefer Tehillim, Sefer é livro, Tehillim, cânticos, livro de cânticos. Na tradição grega, isto se perpetua, porque na tradição grega o livro é chamado psalmoi, e psalmoi é o termo grego que designa canções para instrumentos de corda, ou seja, para serem acompanhadas por instrumento de corda. O livro dos Salmos, portanto, é uma coleção de poemas para serem cantados. É uma coleção de canções. Vai, Rodrigo. Na tradição cristã, a gente usa também a expressão saltério para falar desse livro. Esse termo português deriva do grego salterion, que remete a um instrumento em particular, mas também a uma coletânea de cantos. Não tem dúvida, o livro dos Salmos traz 150 canções. E o Salmo 150 é aquele que dá fechamento ao saltério. E isso na forma de uma doxologia, uma palavra que o Guilherme usou bastante, que remete a quê? A um dito de glorificação. Doxa, dito, logia, afirmação. Uma afirmação da glória divina. O Salmo 150, por inteiro, é um triunfante hino de glorificação a Deus. Ele é um veemente apelo ao louvor ao Altíssimo e é uma peça muito singular. Avança, Rodrigo. Se o Salmo 1 nos dá uma porta de entrada ao saltério, e nela salienta a importância da Torá e da obediência à lei, o Salmo 50
fecha o conjunto, apontando a meta maior daqueles que querem viver segundo a Torá e cumprir a lei. O louvor, a glorificação a Deus. Sim, porque a obediência a Deus conduz ao louvor ao Senhor, da mesma forma como o primeiro salmo nos leva ao último. A maneira enérgica, direta, como o salmista no Salmo 50 se pronuncia, chama a nossa atenção. Você vai olhar o texto e vai ver que ele não se preocupa em nos dar argumentos, em justificar o convite que faz ao louvor. Ele simplesmente conclama o louvor e o faz com muita eloquência. Ele o faz enfaticamente. Vai, Rodrigo. Este é o salmo em que nós temos a maior concentração do verbo halal no modo piel. Ai, pastor, eu ainda não estudei hebraico, fico torto com esse negócio. Como é que é isso? Olha, o modo piel é um dos vários modos que se comporta no manejo do verbo dentro da língua hebraica bíblica. E quando a gente fala do verbo halal, a gente está falando do verbo que remete à noção de lançar luz sobre algo, de iluminar. Mas quando ele assume a forma piel, ele já tem um significado distinto. Ele assume o sentido de louvar. No Salmo 150, como em nenhum outro escrito, o verbo louvar está presente. Ele traz 13 ocorrências desta forma verbal, num texto de apenas 6 versículos, sendo que 12 dessas ocorrências estão no imperativo, ou seja, são ordens dadas ao povo, todas orientadas à pessoa de Deus. Louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus. Pode avançar, Rodrigo, é isso mesmo. Olha aí o Salmo. Aleluia! Ali o verbo já está presente, porque ele faz parte da estrutura dessa palavra. A gente se acostumou à palavra aleluia como uma mera exclamação, mas ela tem um sentido profundo e teológico. Ali temos a própria raiz do verbo halel, apontando para a figura de Deus. Aleluia! Aleluia! Ou glória a Deus. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Avança, Rodrigo. Olha que interessante. Todas as ocorrências do verbo halal, lá no hebraico, agora grifadas para que você consiga visualizá-las mesmo na língua portuguesa. O texto do início ao fim é um chamado ao louvor. Avança, Rodrigo. Aleluia. Fiz questão de frisar porque esta é a expressão que abre e fecha o salmo. E, ao mesmo tempo, é a expressão que fecha o próprio saltério. É como se, ao término de todo o seu brado, de toda a sua convocação, um aleluia final ressoasse e soasse indefinidamente. Ele há de ecoar por toda a eternidade. Avança, Rodrigo. Veja, lançando seu chamado ao louvor, o salmista, de modo inequívoco, aponta a música como um meio para a sua realização. É porque ele fala de louvar, de louvar, de louvar, de louvar, mas neste contexto nos apresenta uma extensa e abrangente lista de instrumentos musicais. Aliás, a mais extensa e a mais abrangente de toda a Escritura. Estão lá mencionados o shofar ou trombeta, o nevel ou saltério, quinor ou harpa, tof, tamborim, men ou corda, e o gav, flauta e selassal, o símbolo. Aqui vale a pena frisar aquilo que o Guilherme, inclusive, já disse e me ajudou. Estas noções são convencionadas, mas não são exatamente precisas. Ninguém tem acesso a esses instrumentos, nem tem como aferir que instrumentos seriam de fato. O que nós sabemos com segurança é que são instrumentos musicais e estão todos listados ali, porque esse louvor deve ser realizado sob a forma de música. Vai, Rodrigo! Todos os instrumentos musicais disponíveis, percussão, corda, sopro, são recrutados. Porque, ainda que a lista talvez não seja exaustiva, por certo, ela é abrangente. E o texto diz ainda que esse louvor tem que ser chama, sonoro, tem que ser terua, retumbante,
tem que ser querobgdlo, conforme a imensidão da grandeza de Deus. Um Deus grande que demanda um grande louvor, para o qual são recrutados todos os instrumentos existentes. Vai, Rodrigo! E não apenas isto, todos os homens e além, porque o texto conclama Kol Haneshama, todo o ser que respira, ou seja, a totalidade dos seres viventes. Nunca houve um canto como esse. É algo muito extraordinário. É toda a criação pulsando numa só vibração, numa só canção, num canto de aleluia. Vai, Rodrigo! O Salmo 150 convoca todas as forças vivas da criação a um grandioso ato de louvor ao Criador. Uma grandiloquente e poderosa canção universal, em favor da qual serão empregados todos os instrumentos disponíveis, proclamando um aleluia que há de ressoar, e há de ressoar indefinidamente. Conclusão. Perseguimos 3 diferentes campos do saber. Passamos pela teologia sistemática e suas variantes, a antropologia, a dogmática, a patrística, a sistemática propriamente dita. Passamos pela musicologia e, por fim, nos debruçamos sobre a exegese bíblica. E de todo esse esforço, aurimos 3 lições. Primeiro, na alma humana há um anseio inquietante por louvar a Deus, e foi o fabricante, foi Deus mesmo quem colocou. Vai, Rodrigo. Segunda lição, a música é uma poderosa ferramenta para expressão dos anseios de nossas almas, daquele também. Vai, Rodrigo. E a Escritura, por meio do Salmo 150, não apenas autoriza, mas conclama todos os homens ao louvor a Deus, que se realiza por meio da música. E assim, eu entrego a vocês o que eu consegui produzir do meu esforço, mas faço ainda um spoiler, é que todo este material resulta num artigo que já está encaminhado para a próxima edição da revista Sementes. E aí você fica de olho, porque quando sair você já garante o seu exemplar. E lá você, além de ter um texto um pouco mais detalhado, melhor elaborado, a fala oral já não permite tanto detalhamento, você tem também uma vasta bibliografia no final, que vai ajudar você a aprofundar esses conteúdos e ir além, ajudando a gente a avançar nessa pesquisa. Reiterando a minha gratidão, e seja a todos o renovo da bênção divina. Que Deus permaneça sempre conosco, em nome de Jesus. Amém.